Moleques e Canário, um programa que não tem outro objetivo senão falar sobre cultura, cultura pop, assuntos geracionais e coisas deste e de outros planetas. E você que está acompanhando o canal sabe que nós estamos no especial neste mês de setembro falando sobre a Alemanha. Pois é, muitas curiosidades, muitas coisas interessantes, então fica de olho. E hoje nós vamos falar sobre as unificações da Alemanha. E eu fiz uma descoberta incrível. Sabe qual foi, Thaís? Foi que antes da reunificação teve uma unificação, Brasil. Depois da queda do muro, houve a reunificação. Aí eu falei, não é reunificação? Mas por quê? Claro, houve uma unificação antes, no século XIX, exatamente no ano de 1871. Ó. O que acontecia? Confusão. Era uma doidez. Não tinha Alemanha, era um território dos povos germânicos. 39 estados, ou ducados. Sabe o que é um ducado, Thaís? São reinos de duques. São reinos não, territórios. Porque reino de rei. Território do duque. Duque era uma titularidade das pessoas que tinham poder. Seriam os grileiros da Amazônia, alguma coisa do tipo, não é? E esses 39 reinos e ducados, eles eram aí dos povos germânicos, mas não tinha uma unificação, uma unidade, não era um país. Poderia ser uma nação, nós já falamos sobre isso, mas não era um país. E aí, apesar dessa quantidade enorme de reinos e ducados, haviam dois que se destacavam, que eram o Império... Como é que chama o Império? Nossa, esqueci. Não era a Rússia. E o Império... Uau! Império Austro-Húngaro e a Prússia, que eram os mais fortinhos e endinheirados. A Prússia era mais industrializada, o Império Austro-Húngaro era mais agrícola, agronegócio. Só que a Prússia tinha um sonho, que os estados germânicos se unissem em um país só. E isso tem um nome que eu aprendi, que eu não sabia, que é o pan-germanismo, que é a união dos povos germânicos. Quando tem pan, vai juntar. Pan-americano. Eu acho que é italiano. Pan-americano, não sei. Parlamentariano. Não sei o que é. Parlamentariano. Ó, presta atenção. Ele está falando da segunda metade do século XIX. Só que a Prússia era espertinha. Na primeira metade do século XIX, no ano de 1834, ela criou um negócio, a gente está pronunciando bastante alemão, é legal, depois eles corrigem, chama Zollverein. Eu acho que é Zollverein. Porque V tem som de F. Peraí, E de Z novo. tem som de T. Fala de novo. Zollverein. Que era uma espécie de um pacto econômico para poder ter livre comércio. Que é isso que a gente do Mercosul quase teve com a Europa, ou talvez tenha, mas que pode ser que não. Só que teve uma pessoa que não entrou nesse Zollverein aí. Quem é que foi? O Império Austro-Húngaro. Não queria. Eis que, passados alguns anos, 1862, entrou um primeiro-ministro lá, o Otto von Bismarck. Será que tá bom assim? Acho que é FON. Otto von Bismarck. Otto von Bismarck, que tinha um apelidinho de chanceler de ferro, que não é nada carinhoso, né? Se fosse carinhoso podia ser Sugar Daddy ou alguma coisa mais fofinha, né? E aí ele criou um plano para poder unificar. Geralmente é guerra, né? Aqui, ó, caveira, tá vendo? Caveira? E aí o primeiro-ministro, eu queria muito ter um cartão da CUT que eu fosse primeiro-ministro, assim, Leonardo Castro, primeiro-ministro da CUT. CEO é meio para baixo. Ele entrou em 3 guerras, o Sugar Daddy, chanceler de ferro aí. Você sabe o que é Sugar Daddy, né? Não. 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 São os caras mais velhos que ficam com meninas mais novas. Sim, é do site. Mas tá chamando o cara de Sugar Daddy? Por quê? Eu tô querendo dizer que o apelido dele não é uma coisa carinhosa. O Sugar Daddy não é carinhoso também, não, ué. Tem que entrar no site lá e tirar as próprias conclusões. Não sei, acho que é meio safadinho. É safadinho, mas não é de guerra. Em 1864 ele entrou na Guerra dos Ducados, acabou lá com os duques. Em 66 foi contra o Império que era inimigo, o Austro-Húngaro, tem que ir. E logo depois, em 71, com a França. Por quê? Porque a França falou assim, olha, se juntar,
vai ter um país aí, que no caso a Alemanha é muito fortinho, a gente não quer. Quem é que perdeu? A França. E é neste momento que acontece o segundo, eu conheço como Reich. Eu não sei se é Reich ou Reich, que é o Reinaldo Azevedo, Reinado em alemão, alguma coisa assim. Mas o segundo foi neste momento. E aí houve a unificação da Alemanha, em 1871. Mesmo o pessoal não querendo, não teve jeito, porque foi pra guerra e perdeu. E eles se unificaram. Houve o pan-germanismo. E o desdobramento disso que é curioso, porque fez guerra para juntar. Aí, depois que juntou e teve esse problema com a França, começou todo mundo com vaidade lá na Europa. O pessoal da Europa achava que a África era deles. Lembra? Foram lá partilhar e a Alemanha estava meio, não tem espaço para mim. Isso gerou a Primeira Guerra Mundial, já lá em 1914. E quem é que perdeu, Thaís? Alemanha. Tomou-lhe ferro. E aí o que acontece? O pessoal ficou bravo, começa com um discurso nacionalista de novo. Quem é que surgiu? Não vamos falar o nome, porque todo mundo sabe. Aquele negócio de esquerda. Exatamente, um movimento que no revisionismo histórico agora é de esquerda. É uma burrice, mas é isso. Que levou à Segunda Guerra Mundial, quando o pessoal achou que ia ter o terceiro Reich. Quem perdeu a Segunda Guerra Mundial? Germany. A Alemanha perdeu 2 guerras seguidas, logo depois de ter se unificado, porque foi, para a história, um tempinho pequeno, assim, ó. E o que resultou essa perda? Toda a história que a gente contou nos vídeos sobre muro e a queda do Muro de Berlim. Dividiu lá Estados Unidos, União Soviética, aí foram para a Alemanha, que tinha perdido a guerra. Dividiram a Alemanha, dividiram Berlim, construíram o muro. Caiu o muro e o que aconteceu? A reunificação da Alemanha. Olha só, a unificação da Alemanha levou às guerras, que aí separou tudo de novo e que juntou depois que derrubou o muro. Apesar dos povos germânicos serem muito antigos, a Alemanha é um país relativamente novo. E para você se aprofundar, você precisa ver os 2 vídeos que nós fizemos sobre o muro e a queda do Muro de Berlim. E também tem um vídeo interessante sobre a Guerra Fria, que conta lá coisas que também interessam aos alemães. E para não perder nada, o que você precisa fazer? Precisa se inscrever no canal, ativar o sininho para receber. Para receber o que, Thaís? Notificações de novos conteúdos. Você precisa entrar no Insta da Culticultura, que lá está atualizando com tudo, aí você fica por dentro do que está acontecendo na Alemanha e fica de olho, que tem muito mais aqui no nosso especial, no Moleque Zica, você se fazendo youtuber e TV Culticultura. É isso, um abraço e ó, tchau. Olha aqui, ó, não sei se isso aqui é germânico, olha, não vou deixar aparecer o nome que não é. A gente tem coisas aqui, ótimo. Coisa... Fina. Só que não é o que eu queria estar bebendo, mas é o que é o devido pelo horário.